Fala pessoal do Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Vicente Suela aqui. O GP da Hungria do último domingo nos deixou alguns assuntos interessantes para serem discutidos, analisados, mas o principal foco de discussão foi realmente a vitória de Lando Norris. Não a vitória em si, mas a maneira como ela aconteceu, com a McLaren escolhendo estratégias diferentes para Oscar Piastri e para Lando Norris. Então, teve muita gente dizendo que a equipe está prejudicando, Piastri está favorecendo Lando Norris na briga pelo título em 2025. No entanto, embora eu acredite de fato que lá no fundo a McLaren deseje um dia ver Norris campeão na Fórmula 1, devido ao histórico dele com a equipe, já que ele começou na equipe, pela equipe na categoria, eu não acho que existe esse favorecimento na temporada e por isso eu não acho que no GP da Hungria também houve esse favorecimento por parte da McLaren a Lando Norris. A vitória do britânico lá em Budapeste, ela é em parte sorte, em parte competência. André Stella, após a corrida, ele afirmou que a McLaren tinha em mente, antes da etapa, utilizar a estratégia de 2 pitstops para os 2 pilotos, com base nos dados que foram obtidos dos treinos livres, de desgaste dos pneus. Então eles acreditavam que de fato parar 2 vezes era a melhor opção e por isso começaram a corrida com essa ideia de igualar a estratégia dos 2 pilotos, e isso se manteve durante boa parte. Por quê? Lando Norris começou na 3ª posição, largou ali e caiu para o 5º lugar. Não foi uma largada ruim, ele largou bem, tentou ultrapassar o Oscar Piastri na curva 1 por dentro, não teve sucesso em sua ultrapassagem e por isso acabou perdendo tempo e consequentemente foi ultrapassado por fora por George Russell e Fernando Alonso. Então não é que ele perdeu posição porque largou mal, ficou parado no grid, não. Ele teve um tempo de reação bom, no entanto, foi mal sucedido em sua tentativa de ultrapassagem, foi fechado ali de maneira limpa por Piastri e aí como resultado perdeu essas 2 posições, onde rapidamente ele recuperou uma, a de Fernando Alonso logo na volta seguinte, mas não conseguiu ultrapassar George Russell na pista, ficando atrás do britânico ali por muito tempo. Então naquele momento, o Charles Leclerc em primeiro, apresentando um grande ritmo com a Ferrari, um ritmo similar ou ligeiramente melhor que o do Piastri, por isso ele conseguia abrir vantagem na liderança. Então com o Leclerc em primeiro, Piastri em segundo, o George Russell em terceiro e o Lando Norris em quarto. Até aquele momento a McLaren tinha em mente fazer 2 pitstops para cada piloto. Como o Leclerc se colocou como candidato à vitória e Piastri estava mais próximo dele na briga pelo triunfo, então a McLaren chamou o Piastri aos boxes na tentativa de fazer um undercut no monegasco ali na volta 19. Leclerc parou na volta 20 e voltou à frente ainda do seu rival. George Russell, que estava em terceiro, também adotou a estratégia de 2 pitstops, parou e esses 3 pilotos então voltaram atrás de Lando Norris, que seguiu na pista para estender o seu stint. E vai lembrar que Lando Norris reclamou dos pneus no primeiro stint, ou seja, ele tinha a intenção de fato de parar logo ali junto com o seu companheiro de equipe, com Leclerc e também com o George Russell. No entanto, André Stella afirmou que a equipe percebeu que os tempos de volta do Norris eram bons, mesmo comparado com aqueles que já haviam acabado de parar. Claro, o tempo dele era pior, mas na medida do possível eram tempos competitivos e por isso ele se manteve na pista até o momento em que a equipe percebeu que era possível sim adotar a estratégia de um único pit stop. Ou seja, Norris, que não tinha nada a perder, já que se parasse voltaria atrás dos seus rivais, voltaria em 4º lugar ali novamente, teria que começar tudo de novo em uma pista que é muito difícil de ultrapassar. Ele já tinha tido dificuldades para ultrapassar a Mercedes de George Russell, então ele não tinha nada a perder. Com medo das circunstâncias da corrida de ter caído ali para a 5ª posição, ele viu então a estratégia de uma parada nos boxes que se provou ser a certa no fim de tudo, cair no seu colo. Então ele, questionado pela equipe, decidiu adotá-la. Então a McLaren não tinha planejado em mente pará-lo uma vez, já antes da corrida, e parar Oscar Piastri 2 vezes, não. Isso foi uma circunstância da corrida e é por isso que eu digo que ele teve sorte em parte, porque ele, por não ter nada a arriscar, ele por ter que tentar algo diferente,
para se aproximar do seu companheiro de equipe, diminuir essa diferença na briga pelo título, então arriscou. O próprio Piastri disse isso, que o Norris não tinha nada a perder, e arriscou e deu sorte, podemos dizer assim, de que tudo ali na corrida favoreceu para que ele adotasse essa estratégia e vencesse a prova no fim de tudo. Piastri, como já tinha parado, não tinha condições de seguir na pista até o fim da corrida, então teve de parar novamente. A McLaren ainda foi justa com ele ali, ao conversar com ele e dar a ele a condição de chegar ao fim da prova para competir pela vitória, tanto que o Leclerc parou e depois de um tempo, só de algumas voltas, que ele para novamente, porque estava pensando lá na frente, no Norris. Ele passou o Leclerc sem problemas, claro. O Leclerc então passou a ter problemas no carro também da Ferrari, mas Piastri passou tranquilamente e se aproximou do companheiro de equipe no fim e não conseguiu efetuar a manobra de ultrapassagem. Então a McLaren, que sempre coloca o seu interesse coletivo acima dos pilotos, e ela sempre deixou isso muito claro, ela viu em determinado momento da prova que Leclerc era um fortíssimo candidato à vitória. E claro que no início da corrida, até metade da corrida, ninguém imaginaria que Leclerc fosse sofrer com um problema no carro da Ferrari. Então ninguém poderia imaginar o que viria a acontecer. Então a McLaren arriscou a estratégia com o Norris também, porque ela queria vencer a corrida, queria superar a Ferrari, independentemente de quem fosse o piloto que cruzasse a linha de chegada na primeira posição. Por fim, claro, Piastri saiu em desvantagem, isso é óbvio porque a situação se inverteu, ele ficou atrás de seu companheiro de equipe, mas de alguma maneira teve a oportunidade de lutar pela vitória no fim, mesmo que seja uma pista que não favoreça muitas ultrapassagens, e mesmo também concordamos aqui que Piastri poderia ter feito um pouco melhor, ter tido mais paciência ou atacado de maneira melhor, mais eficiente, né, o seu companheiro de equipe. Por fim, então, a McLaren não favoreceu Lando Norris. As circunstâncias da corrida favoreceram então que ele saísse como vencedor. Como a estratégia deu certo na Hungria para o Lando Norris, ela pode dar certo também para o Piastri nas próximas corridas, no GP dos Países Baixos ou no GP da Itália, porque a McLaren sempre deixou claro que dá aos pilotos a liberdade de escolherem as suas próprias estratégias, e foi assim nas corridas anteriores também. Vamos lembrar do GP da Áustria, que o Norris para primeiro, por ter a preferência de parar primeiro, por estar na primeira posição, e aí Piastri segura um tempo mais da pista para voltar com pneus mais novos, pensando em um ataque no fim daquele stint, no fim da corrida, e isso de fato aconteceu, mas ele não teve sucesso em ultrapassar o companheiro e teve que se contentar com o segundo lugar. No GP da Bélgica foi o oposto, o Piastri tem a preferência em parar primeiro por estar na primeira colocação, e aí o Norris para na volta seguinte e, diferentemente do seu companheiro de equipe, ele coloca pneus duros para também tentar um ataque no fim da corrida, acabou não conseguindo, porque ele mesmo cometeu alguns erros ali em Spa-Francorchamps. No entanto, os pilotos tiveram a liberdade de escolher suas estratégias no meio da corrida para tentar atacar o seu companheiro de equipe ao fim, e isso aconteceu novamente na Hungria. Então, eu repito, a McLaren não favoreceu Norris. Norris teve sorte, porque as circunstâncias da corrida criaram um cenário favorável a ele, mas teve também competência para gerir os pneus mais desgastados no fim e segurar a primeira colocação. E eu espero que isso continue acontecendo de fato, porque eu vi algumas pessoas defendendo que a McLaren deveria adotar a mesma estratégia que os dois pilotos todas as corridas, independentemente do cenário, o que eu acho que seria muito ruim, porque já há muitas críticas em relação à briga pelo título entre Norris e Piastri, de que é sem graça, de que não tem emoção. Então, se a McLaren obrigatoriamente, vamos dizer assim, adota a mesma estratégia, né, decide adotar a mesma estratégia para os dois pilotos toda a corrida, vai ficar uma briga muito artificial e ainda mais sem graça do que vem acontecendo. Então é importante que eles tenham o mesmo carro em mãos, com as mesmas atualizações e com as mesmas oportunidades de serem livres de escolher as suas próprias estratégias para atacar o seu companheiro de equipe. Mas você, qual é a sua opinião? O que você acha sobre isso? Concorda? Discorda? Você acha que a McLaren tem favorecido alguém que você espera que possa vir a acontecer após as férias de verão, quando o clima promete esquentar ainda mais nesse duelo? Deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like também, compartilhe esse vídeo. Meu nome é Vicente Suella e eu te vejo em uma próxima oportunidade.